Saudamos todos os nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham aqui nas nossas mídias sociais, desse programa que é Profecias Bíblicas. Nós saudamos a você com a paz do Senhor Jesus. O assunto deste programa, ou desse episódio que nós vamos tratar é sobre a palavra viva. O que seria a palavra viva? O que seria a pregação de uma igreja que é fiel, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. E nós vamos ver isso ao longo desse episódio, já nos baseando e meditando na carta de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, quando Paulo diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então, o que nós podemos observar aqui? Primeiro, quando Paulo fala acerca desse assunto, ele está se referindo àquilo que ele pregava, àquilo que ele dizia, o testemunho que ele dava. Ele escreve aos Coríntios, ou seja, de certa forma, nós vemos o tempo e espaço diversificado, porque Paulo viveu em Jerusalém, mas quando ele vai ali a Corinto, ele começa a ter uma experiência e depois escreve à igreja falando daquilo que ele deixou como legado. E qual era a pregação de Paulo? Ele dizia, nesse texto que nós lemos, dizia assim, olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas, ou seja, palavras de conhecimento ou no sentido de demonstração de conhecimento humano, mas em demonstração de espírito e de poder. Quando ele fala daquilo que ele trazia, porque Paulo era um homem extremamente qualificado, tinha uma cultura, falava o hebraico, falava o grego e, de certo, falava até o aramaico. A palavra não diz isso, mas supõe-se que ele também falava também, foi educado aos pés de Gamaliel, mas ele, quando ele tratava do assunto de evangelho, ele tinha um cuidado muito grande para mostrar que ele nada era e que ele havia aprendido do Senhor por revelação. Quando ele escreve ao Gálatas, ele disse isso: não aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E ele dizia assim: se algum anjo vos anunciar outro evangelho, que seja anátema. Eu iniciei aqui essa introdução, mas nós estamos aqui presentes com o pastor Edilson. Muito prazer estar de novo aqui, a paz do Senhor. Pastor Isaías. A paz do Senhor Jesus. E aquilo que Paulo, dando seguimento aqui, aquilo que Paulo, na verdade, quando ele deixa essa palavra aos Coríntios, ele se refere a um pensamento sofista, E nós podemos perguntar aqui, você talvez já ouviu falar, quem eram os sofistas? Os pensadores na Grécia, na Grécia Antiga, eles iam de cidade em cidade e realizavam discursos públicos para atrair estudantes. E eles cobravam taxas para oferecer educação, ou seja, estavam negociando isso, fazendo disso um negócio. E a formação da palavra sofista e sofismo está associada ao termo grego que é sofia, que quer dizer sábio. Então, até que estava interessante essa formação da palavra, mas adquiriu um sentido de desonestidade intelectual. Naquele tempo já se pensou assim, olha, eles estão sendo desonestos, intelectualmente falando, queriam ganhar dinheiro com aquilo. Então, Pitágoras de Samos, ele mudou a identificação dos sábios, chamados sofistas, para filósofos, exatamente por causa desse termo pejorativo, o teor pejorativo desse termo, Então passaram a ser os filósofos. E a palavra também sofismo, vem de sofisma, e é fazer raciocínios capciosos. Então vejam que a coisa vai, um raciocínio, capcioso, argumento, união de argumentos que pretendem conduzir a conclusões até desagradáveis ou paradoxais, vamos dizer assim. É retórica ou pensamento de má fé que procura induzir o erro. Então, argumento falacioso com a intenção de enganar. Ora, é uma coisa, então, quando nós falamos de sofismo, nós estamos falando de uma coisa que não é lá muito boa,
Eles usavam muito a retórica, né? A retórica é a capacidade de bem falar, capacidade de argumentação, e eles tinham cultura, eles ensinavam muitas coisas, mas eles ensinavam com uma vertente de interesse, seja financeiro, seja político, e seja qualquer outro interesse. Até a palavra lá em João 18:38 diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus. Quer dizer, é um questionamento, né? Tudo é relativo. O que é verdade? Nós conhecemos a verdade absoluta, que é o Senhor Jesus, né? Mas aquele ponto ali, qualquer coisa podia ser verdade. Então, tudo é relativo, é o relativismo, né? E o valor da razão. Quer dizer, o homem mantendo um ponto de vista ou opinião é que dá a medida do seu valor. Quanto mais ele tem argumentos, mais ele é valorizado e reconhecido, né? Essa é a razão, o valor da razão é nesse sentido. Algumas vezes nós percebemos isso nos nossos dias também, evidentemente. Quem sabe argumentar, quem sabe falar, às vezes leva uma certa vantagem, né? E quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, se ele perguntasse quem é a verdade, sim. a verdade estava ali. É diante claro, dele. é claro. Então não daria para Jesus explicar para ele o que é a verdade, mas ele é a verdade. Então Jesus é a verdade que Israel, do povo, não quis ouvir. Exato. A verdade que eles preferiram calar essa verdade, mas Jesus é a verdade absoluta. Logicamente, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E o relativismo, né? O primeiro ponto aí é essa corrente, né, de pensamento. Isso vem de longe, né, da própria filosofia, que questiona as verdades universais do homem. Ou seja, a verdade, segundo essa corrente, está sempre relacionada com a pessoa que concebeu essa verdade. Ou seja, cada um tem a sua Cada um verdade. tem a sua verdade. Hoje isso é muito comum, né, no mundo, né? Ou seja, não existem verdades ou conhecimentos objetivos e nem que sejam universais. O próprio Protágoras, quando defendia a questão da verdade relativa, ele dizia assim, olha, o tempo em Atenas aqui está nublado, mas o tempo lá em Alexandria está com sol. Então, qual que é a verdade? Ou seja, então, dentro disso, você tem os três aspectos, o aspecto moral, o aspecto dos direitos, dos deveres, ou seja, tudo é relativo. E nos últimos dias nós estamos vivendo isso, né? São esses três pontos aí, né? Verdade. A palavra fala lá no Salmo 2, verso 1, diz assim, por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, né? O homem como centro leva a esse tipo de pensamento, né? Pensar coisas vãs, mas estão amotinados, né? Cada um do seu lado e cuidando do que é o seu interesse, né? Mas a verdade relativa também está lá na palavra, dizendo assim, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Que coisa impressionante, né? A verdade relativa leva o homem até a trocar a verdade pela mentira. Mas o valor da razão também, que já está lá, né, nos sofismos lá, nos quais Deus, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu acho muito interessante essa abordagem, porque nós estamos muito batalhando contra a nossa própria razão, né? Para podermos ver a manifestação do Espírito Santo, a revelação do mistério, nós temos que, muitas vezes, ou sempre, anular a nossa razão. Porque o apóstolo Paulo diz assim, eu decidi não saber nada mais, a não ser Jesus Cristo crucificado. Que era escândalo para os judeus, né? Então vejam só que interessante, né? Que ele era um sujeito tão culto, tão preparado, como você disse, criado aos pés de Gamaliel, e de repente ele sai com uma dessa, né? Ele coloca nesse texto muito interessante, né? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Né? Isso. Deus também, que era onde é o berço da sabedoria humana, né? Agora, nós estamos vivendo esse momento, né? Ou seja,
No texto que Paulo coloca, a minha palavra, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e em poder, nós temos 3 aspectos, pastor Isaías. Primeiro, a minha palavra, a minha pregação e a demonstração de espírito e poder. A minha palavra podemos entender como o evangelho eterno. E Jesus na eternidade é a palavra de Deus. E a igreja, ela vence pela palavra e pelo sangue, a grande arma que está colocada à disposição da igreja. E a pregação, que pregação foi essa? Desta palavra viva. A palavra na letra, a palavra da vida, ela é fonte de ensino para esta vida, nos ensina sobre tantas coisas, mas há uma palavra que é a palavra viva, é a palavra que transcende, é a palavra revelada, e essa que é a grande bênção quando nós alcançamos esse mistério que esteve oculto em tantas gerações, e em demonstração de espírito e poder, que é a confirmação pelo Espírito Santo do projeto que Deus tem para as nossas vidas, e isso é confirmado na vida da igreja por esta ação maravilhosa do Espírito Santo. Amém. Então, por isso que a palavra na letra não transcende, mas a palavra revelada nos leva para a vida eterna. Nesse ponto, quando ele fala nesse verso, né, escrevendo aos Coríntios, ele estava falando exatamente do que era o que ele trazia, que mensagem era essa, que palavra era essa. Não é uma palavra morta, uma palavra na letra, mas é uma palavra viva. E ele fazia questão de caracterizar isso, que a pregação dele era diferente. Não é por aquilo que as pessoas conheciam, né, o grande homem, como era. Paulo era um homem extraordinário, né, mas era por aquilo que ele tinha recebido do Senhor e que a pregação dele era outra coisa, era a demonstração da operação do Espírito Santo e do poder de Deus. Aleluia. Bom, com isso nós encerramos aqui esse episódio, despedimos dos pastores aqui, pastor Edilson, a paz do Senhor, pastor Isaías, paz do Senhor Jesus, e despedimos de você também com a paz do Senhor Jesus.